Fala galera, aqui é o Guilherme em mais uma aula do canal Prof Mecânica. E nesta aula vamos falar de anti-lift e anti-squat, pessoal. Como na aula passada a gente falou de anti-dive, que é um efeito para a dianteira do veículo, agora nós vamos trabalhar com a traseira do veículo. E na traseira do veículo nós temos dois efeitos, o anti-lift e o anti-squat. Então nesta aula eu vou explicar bem como eles funcionam, para que eles servem, como eles atuam e o que eles impedem que o seu veículo faça. Então, antes de começar a aula, deixe o seu like no vídeo para potencializar o vídeo, deixá-lo mais famoso e ajudar cada vez mais esse canal que está te ensinando coisas bacanas. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa tudo isso certinho, regulamentado e pronto para acompanhar todas as aulas do canal, sempre saber quando posta aula nova, sempre saber quando vem coisa nova neste canal. E sem mais delongas e enrolações minhas, solta a vinheta de abertura que a aula vai começar! Então galera, antes de irmos ao Lotus, eu estou aqui no SolidWorks para mostrar para vocês o centro instantâneo lateral traseiro. Sim, assim como existe o dianteiro, existe o traseiro. Bem, antes de começar a desenhar esse centro instantâneo, eu quero que vocês atenham a esses dois vídeos que estão na minha tela. Um é sobre o caminhão freando de novo e outro sobre a arrancada do Toretto do Velozes e Furiosos. Claro que a arrancada do Toretto do Velozes e Furiosos é uma coisa bem exagerada, mas o efeito de quando o Dodge do Toretto agacha a traseira, esse momento, o coisa que impediria esse agachamento é o anti-squat. Então no momento que ele agacha a traseira, tem que ter o efeito anti-squat para impedir que a traseira se agache na hora que o carro arranca. Assim como na frenagem do caminhão, quando o caminhão freia, a traseira dele tende a levantar. Existe o efeito anti-lift, que é o anti-levanto, que impede que a traseira levante na frenagem. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aqui no meu SolidWorks, agora eu vou desenhar o meu centro instantâneo traseiro, na vista lateral. Como funciona? Bem, esses aqui são os pontos da minha suspensão. Porém, esse aqui é o ponto 1, ponto 2, ponto 5 e ponto 6. Sim, inverteu. O da frente é aqui que se cruza. E o de trás se cruza no meio do veículo. Então, eu vou pegar aqui pela vista lateral e vou traçar as linhas de construção. Então, ó, saindo daqui, vindo pra cá, saindo daqui, vindo pra cá. Beleza. Vou tornar esses dois coincidentes, assim e assim. Show de bola. Vou mesclar essas duas pontos, beleza, aqui. Agora eu tenho que desenhar a roda de meu veículo, que eu esqueci. Eu vou invadir o esboço anterior e vou desenhar a roda. Pronto. Então, agora vamos invadir o esboço anterior, que é esse aqui, e vamos desenhar a linha, esta linha aqui, ó, do contato do pneu cruzando naquela linha. Esta linha aqui, se a gente pegar ela com o solo, vou desenhar mais uma linha para ser o meu chão. Este ângulo que nós temos aqui é o ângulo pitch para a traseira de seu veículo. É através dele que você vai calcular o anti-lift e o anti-squat. Pessoal, se atenha às duas equações que estão na minha tela. A de cima é o anti-lift ou anti-levantamento e a de baixo é o anti-squat ou anti-agachamento. Como vocês podem perceber, na de cima ele tem o efeito da frenagem traseira do veículo, que é esse 1 menos a frenagem dianteira. Já na traseira eu não tenho essa porcentagem de dianteira ou traseira para o seu veículo. Por quê? Porque quando o veículo arranca, ele tendo tração na traseira, é a traseira que sofre o efeito anti-squat. Se eu tenho tração na dianteira, quando eu arranco com o meu veículo, é a dianteira que sofre o efeito anti-squat. Então vocês têm que lembrar sempre onde que está a tração de seu veículo com o anti-squat, que é o anti-agachamento. Se você tem tração dianteira, você tem que dimensionar o anti-squat para a tração dianteira. Se você tem
na tração traseira, você tem que dimensionar o anti-squat para a tração traseira. Beleza? E por essas duas equações, vocês calculam esses efeitos. Ok, pessoal? Bem, vamos começar aqui no Lotus, então, pessoal. Então aqui nós temos a nossa suspensão dianteira, que já está dimensionada para o anti-dive de 40% a 60%. Agora nós vamos para a suspensão de trás, então vamos para a suspensão de trás, que é esta aqui, e vamos dimensioná-la. Bem, primeiro, uma coisa que vocês têm que cuidar. Vão lá na sua suspensão dianteira e veja onde está o seu centro da sua roda. Ah, 300. Vão até a tua suspensão traseira e olhe se ele está em 280, que é o meu wheelbase. Então dessa forma o meu wheelbase já está contabilizado nessas duas suspensões. Cuidem isso, pessoal, beleza? E cuidem para esses dois pontos estarem no meio de seus braços, tá? Então aqui no caso eu vou verificar 500, aqui eu quero botar 300 e 100. E aqui 2 e aqui eu quero zerar. Beleza. Aqui a mesma coisa. 300, 3100. Opa. 3100. Isso. Aqui e aqui por enquanto eu não vou mexer. Tá. Aqui e aqui. Opa. É aqui que eu vou botar e eu tinha 3100. Aqui eu tenho que botar 2900. Isso. Pronto. Não. É. 2800, 2000, 3100. Isso. 600. Daqui pra cá tem 300. Daqui pra cá não tem 300. Então bota 8 e 10. Pronto. Show. Vou salvar. Sempre salvem quando você faz alguma atualização diferente. Isso. Então salvei. Vou virar aqui. E vou arrastar com a mão. Pronto. Então aqui nós temos a nossa suspensão traseira, beleza? Ok. Eu só vou ajustar uma coisinha aqui. Esse aqui. Assim. Não ponto. Assim, beleza. Deixa eu vir pra cá. Tá em 278. Aqui eu vou zerar isso aqui. E aqui eu vou botar em 210. Beleza. Show. Assim. Pra minha manga de eixo ficar bem no meio da minha roda. Dessa forma assim. Beleza, então. Então, vou gerar o meu SDF e vou observar o que está acontecendo. Então, essa é a minha suspensão traseira, pessoal. Ó, como vocês podem ver, ela está com uma porcentagem de menos 0,90 de anti-lift. No caso aqui o Lotus adota como anti-dive, mas é anti-lift, beleza? E anti-squat de menos 17,95. Nós vamos ter que ajeitar esses dois valores. Eu vou fechar meu SDF e vamos ajeitar esses dois valores. Como? Vamos mexer nos pontos 1, 2, 5 e 6, tá? Então vamos lá, eu vou dimensionar eles um pouco para mostrar para vocês como funciona isso. Então eu estou mexendo neles aqui, na altura deles, na altura deles. No caso da suspensão traseira, pessoal, esses dois pontos aqui tem que estar mais próximos e esses mais afastados, para cruzar o centro instantâneo do seu veículo. Então, agora que eu afastei eles um pouco, eu vou gerar aqui meu hair e vou ajustar esses pontos. Aqui então eu vou botar em 210. Aqui eu vou botar em 130. Aqui eu vou deixar o 160. Aqui eu vou deixar o 360. Aqui eu vou deixar um 380. E aqui eu vou deixar em 400. Beleza. Só arredondei os pontos aqui, mexi. Tem que voltar a ser o que é. Assim, beleza? Show. Vou gerar meu SDF e vamos observar o que está acontecendo. Ó, o anti-lift já começou a se ajeitar, porém meu anti-squat ainda não se ajeitou. Então eu vou dimensionar essas duas etapas da minha suspensão, vou voltar e vou explicar para vocês depois o que eu fiz para organizar
esses dois valores e deixar eles com as porcentagens necessárias, beleza? Eu vou lá, eu vou ajeitar os pontos. Assim que eu ajeitar e dimensionar esses dois valores, eu volto e explico para vocês o que eu fiz. Beleza, pessoal? Então, galera, retornando aqui, eu terminei de dimensionar os pontos. Vou mostrar para vocês o que eu fiz. Bem, primeiro, eu movi os pontos 11 e 12 do lugar. Por quê? Porque como eu movi os pontos 5, 6, 1 e 2, o toy começou a variar bastante. Vocês podem perceber quando vocês vão começar a fazer isso, o toy de vocês vai começar a variar bastante. Então eu tive que ajeitar a posição do 12 e do 11 para reduzir a variação do ângulo do toy. Então, além de mexer eles no eixo Z, eu também mexi eles no eixo X e no eixo Y, como vocês podem ver, ó. Então eu mexi em todos os eixos esses pontos da minha suspensão, até ajeitar a minha o anti-squad e o anti-lift com o mesmo valor, com os valores iguais ou próximos, digamos assim. Então, como vocês podem ver, o braço da suspensão está inclinado, ele está diferente, está assim. Lembrando que dependendo do tipo do veículo, onde você vai colocar a sua suspensão traseira, pode haver uma inclinação assim, não tem problema nenhum, galera. É bem tranquilo isso. Então, eu ajeitei os braços da suspensão, como vocês podem ver, né? Ó, tá tudo ajeitado, ajeitei a altura, mudei. Vou mostrar aqui, ó. Pode ver, ó, o ponto 5, o ponto 6, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 11 e o ponto 12 eu mexi também. Então fui mexendo em todos esses pontos da minha suspensão. Para quê? Para chegar no fim a este valor aqui, ó. Ó, o toy que estava variando alto demais voltou ao normal e eu consegui regular tanto o anti-lift quanto o anti-squad em 42% e 45%. Desta forma, o meu veículo está dimensionado para esses dois parâmetros, tanto para a frenagem quanto para a arrancada de meu veículo. E ele não vai ter tanto agachamento e também não vai ter tanto levantamento. E vai distribuir bem os esforços para toda a suspensão, né? Não vai sobrecarregar os braços de suspensão. Beleza, então dessa forma, com os dois valores dimensionados, como vocês podem ver, eu encerro essa aula. Então, galera, como vocês puderam ver, eu deixei a suspensão toda certinha, como vocês viram, os dois valores dimensionados, e dessa forma eu encerrei a aula, como já foi dito. Essa parte da suspensão, já vou deixar avisado para vocês, demora para dimensionar, dá trabalho, é longo, deixar o anti-lift e o anti-squad conforme o necessário é complicado, dá trabalho pra caramba, porque tu vai mexer num desregula o outro, é uma confusão só. Eu digo que uma das partes das suspensões mais difíceis de mencionar é essa questão aí, porque é dois parâmetros totalmente diferentes que têm os mesmos pontos para mexer. Então tu vai mexendo um, vai mexendo o outro e vai dando uma confusão só. E geralmente quando tu vai dimensionar suspensão com os dois efeitos nessa suspensão é complicado, E tu sempre vai ter uma suspensão com dois efeitos anti, tu não tem fugir disso. Não importa o veículo que você estiver dimensionando, se ele tem tração na dianteira ou tração na traseira, tu vai sempre ter uma suspensão com dois efeitos anti. Porque tanto faz, se tu tem tração na dianteira, tu vai ter o anti-squad e o anti-dive na dianteira. Se tu tem tração na traseira, tu vai ter o anti-lift e o anti-squad na traseira. Tu não tem como fugir de dois efeitos anti em uma suspensão. Então acabamos por aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!